Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Dá-nos paciência, dá-nos fidelidade, dá-nos uma perfeita comunhão uns com os outros e aquela comunhão com o Senhor. Não podemos estar em comunhão com o Senhor a menos que estejamos em comunhão com os mortais aqui na terra. Então desejamos que o Senhor nos lapide cada dia mais, para podermos estar em comunhão com os homens e logo poder estar em comunhão com o Senhor, falar contigo, receber tuas bênçãos, dar-lhes glória. Carecemos de ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A ordem para este grande arrebatamento. Eu creio que quanto mais tempo Deus nos dá aqui nesta terra, é para podermos aprender. A gente tem que aprender o tempo que Deus dá. Se a gente não aprende, então a gente nunca vai chegar lá. Temos que aprender. E para aprender você tem que ter um mestre. E todos nós sabemos que o Espírito Santo é o mestre. Agora é difícil obedecer o Espírito Santo. Falar que ele é o mestre, falar que o Espírito Santo está no homem, é fácil. Difícil é obedecer o Espírito Santo se ele está no homem. É mais fácil obedecer o Espírito Santo sozinho, como se ele trabalhasse sem o homem. Mas sabemos que ele não faz isto. Satanás não trabalha sem o homem. Deus não trabalha sem o homem. Então a gente tem que ser submisso a Deus, e para ser submisso a Deus a gente tem que submeter-se a homens na terra. Tem que fazer isto. Se a criança não se submete ao pai, também não se submeterá ao professor. Futuramente, não submeterá à igreja, ao pastor, à ordem que tem de cultos, porque desde pequeno aprendeu a não sujeitar, a não se submeter a outra pessoa. Falta de reconhecimento que existe alguém acima de nós. Em qualquer trabalho você vai ter que reconhecer. Existe alguém acima de você. Como pregador, eu tenho que saber que tem gente acima de mim. E assim, se fôssemos olhar a hierarquia divina pela Escritura, então nós teríamos como mestre, como pastor, evangelista e profeta, submeter-se ao apóstolo. Porque em primeiro lugar é apóstolo. Mas na Bíblia você encontra que o apóstolo era profeta.
Você tem o apóstolo Pedro, ele era profeta. Você tem o apóstolo Paulo, ele era profeta. Você tem o apóstolo João, ele era profeta. Esses três nós identificamos na Bíblia como profeta. E eles eram apóstolos, mas também usufruía o ofício profético para poder orientar o povo. Então nós temos que ter essas ordens, irmãos, porque o membro tem que estar sujeito ao pastor. Na igreja, o irmão Brana mostra isso, que o membro é sujeito, até para votar numa eleição, escolher um pastor na igreja, o membro que não paga dízimo, ele não pode nem votar. Então ele tem que submeter aquilo, porque se ele não faz aquilo, se ele não paga o dízimo, ele não tem submissão a Deus. Então ele não pode escolher ninguém, não tem direito de escolher ninguém. A pessoa tem que se sujeitar a alguém. Nós, como cristãos, estamos aqui sujeitos a Cristo, mas o natural, se o natural não ensina e nós não aprendemos com o natural, o marido é o cabeça da mulher, a mulher sujeita ao marido, a igreja sujeita a Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Se nós não aprendemos isso, filho, babau, certo? Vamos falar a verdade? Não aprendemos. Ouvir nós ouvimos, mas nós somos como aqueles cabeçudos que vão aí à escola e fica toda a vida, e não passa de ano, e não aprende. E tem uns que quer ser doutor, que quer ser médico, e não estuda. Ele vai ser um açougueiro, nem para açougueiro ele vai servir. E para açougueiro ele tem que saber a qualidade de carne, onde que corta a veinha da carne certinho, né? O que é peito, o que é patinha, e assim por diante. Mas se ele não faz isso, ele não estuda, como que ele vai para frente? Como que a pessoa quer ser algo na vida se ela não estuda? Quer ser um advogado? Como, se não estuda as leis, se não sabe das leis, vai ser advogado o quê? Advocar o quê? Então precisa aprender isso. E nós, como pregadores, que temos que estudar a Bíblia, temos que nos submeter à Bíblia, e ver o que a Bíblia ensina. Agora, temos que aprender sempre, irmãos, que nós precisamos ser corrigidos. E se não somos corrigidos, Paulo diz que nós somos bastardo. Bastardo é nascido em prostituição e não sabe quem é o pai. Esse é o bastardo. Então, tem muitos bastardos na mensagem, que não sabe quem é o pai. O pai é Brana. Mas não é questão de dizer o pai é Brana. Caim podia dizer também, meu pai é Adão, mas não era. A realidade não era. A Bíblia diz que ele era filho do maligno. Mas quando é que Caim ia dizer assim, sou filho de Satanás? Ele nunca ia dizer. Pelo menos se ele começasse na linhagem, sou filho da serpente. Ele não tinha luz para nada. O Caim não podia identificar a si próprio. Esse é o problema. Que muitas vezes as pessoas não podem ir para frente porque elas não identificam nem a si mesmas. Como vai identificar os outros? Elas não têm respeito por si mesmas. Como vai respeitar os outros? Elas não se submetem a coisas que é do seu particular. Tem que ser com ela só. E ela tem que submeter aquilo. Mas ela não submete. A mulher que não se submete ao marido, aquilo é ela e o marido. Vai submeter a Deus? Não vai, vocês estão enganadas. Tem arrebatamento? Não tem. Mas o que eu faço? Vou mudar de vida, vou orar a Deus, vou pedir a Deus para Ele mudar a minha natureza. Senhor, tira essa natureza carnal minha e coloque a sua natureza divina.
Então eu serei diferente. Eu me submeterei à palavra. Amém? Bom, eu acho que nós todos estamos precisando disto. Que tem hora que a gente quer ir no arrebatamento de uma forma grossa. Eu vou no arrebatamento. Eu vou e Deus tem que me levar. Não, Deus deixou ordem, processos aqui na terra, que você chega lá, Ele deixou justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Você não pode ir sem isto. Ele deixou a mensagem de um profeta. 3 coisas que acontecem antes do Senhor mesmo aparecer para levar a igreja. 3 coisas: alarido, voz e trombeta. Foi o que lemos. Isso é processo, o irmão Branham está mostrando que isso é uma ordem do grande arrebatamento. É ordem. Se a pessoa não viu, a gente escuta os pregadores ler a Bíblia e pregar para o povo da vinda de Jesus, mas o processo, a ordem daquilo, ele não sabe. Ele não sabe a ordem. A Bíblia está ensinando aqui o que vai acontecer antes do arrebatamento. Tem gente que nem crê no arrebatamento. Tem igreja aí que nem crê em arrebatamento. Eles põem vinda porque eles não creem em arrebatamento. Então, aqui nós temos vinda e arrebatamento, que tem que vir para poder sair. Então, tem vinda e arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16 é vinda. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É vinda. Ele está descendo do céu. Em Apocalipse 10, verso 1: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Isso aqui é o processo. Você não pode ter 1 Tessalonicenses 4,16 sem ter o cumprimento em Apocalipse 10:1, porque é uma ordem. Você não pode mudar a ordem. Aí depois que isso aconteceu, já aconteceu, você tem que saber que o alarido foi a mensagem do profeta. A voz da ressurreição já foi dada através da revelação da mensagem. Agora, a trombeta é uma reunião dos crentes na terra. Eles têm que estar reunidos para poder subir, reunidos numa mensagem. Nós não vamos subir para o céu porque eu sou católico, eu sou batista, eu sou presbiteriano e eu sou assembleano, e aí na hora do arrebatamento Deus vai catar um de cada lugar e levar para o céu. Não vai, é uma ordem. É uma ordem. Eu fui luterano, eu vou ficar luterano. Eu fui wesleyano, vou ficar wesleyano. Eu fui pentecostal, vou ficar pentecostal. É isso aí. E Deus tem a sua ordem. Depois disso aí, eu criei na mensagem do Elias, eu vou ficar com Elias. Aí eu criei no 7º anjo, eu vou ficar com o 7º anjo. Agora, se ficasse mesmo com a mensagem do Elias, veria a restauração de todas as coisas. Se cresce mesmo na mensagem do 7º anjo, veria que tudo já foi revelado, porque o 7º anjo já foi embora. Ele não está na terra mais. Os pastores mentem para o povo e pegam a mensagem do irmão Branham e diz para o povo: aqui está o 7º anjo. A Bíblia e a mensagem do profeta não diz assim. O próprio irmão Branham diz que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda, assim como João Batista estava na primeira vinda. Então não é um livrinho, não, é um homem. Isso é uma ordem. Você não pode pôr um livro no lugar de um homem. É uma ordem, você tem que saber, é a ordem do arrebatamento. Isto aconteceu porque William Branham estava na terra no tempo da sua vinda, que foi em 1963, quando o Senhor veio de uma forma espiritual e foi fotografado. É algo sobrenatural. Foi fotografado, dá para ver na fotografia. O irmão Branham virou a fotografia e diz: aí é Cristo. Mas ele veio de uma forma que as pessoas não o conhecia, o entendia. Ele veio assim, para você vê-lo tinha que fazer assim. É a ordem de Deus.
Mas as pessoas continuam ainda incrédulas. Como que você vai ter arrebatamento sem ter um profeta? O mesmo Senhor descerá do céu. Quando o Senhor desceu do céu? Apocalipse 10:1. Se ele desceu do céu, o que ele vem fazer na terra? Quando o Senhor desceu do céu, lá na Galileia, lá em Nazaré, o que ele veio fazer na terra? Morrer para nos salvar. Agora a Bíblia está dizendo outra vez, o mesmo Senhor descerá do céu. Por que está dizendo que ele descerá do céu? Porque ele subiu naquela vez que ele desceu. Ele desceu naquele tempo de Jesus, era o mesmo Senhor descendo do céu. O Senhor estava na terra. O Senhor chamava Jesus Cristo, estava na terra. Mas ele subiu após a sua morte, sepultura e ressurreição. Ele subiu na ascensão. Ele subiu. Para que ele subiu? Porque ele tinha outra vinda, que era esta, descido mesmo Senhor descerá do céu, que foi falado por apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses 4,16. Depois que Jesus tinha subido, Paulo escreveu. Então Paulo estava escrevendo desta vinda, a vinda que aconteceu em 1963, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. O mesmo Senhor desceu do céu, e foi um silêncio do 7º selo do capítulo 8 de Apocalipse, verso 1 e 2. Era o silêncio que as pessoas não perceberam. Aquilo era o cumprimento de São Mateus 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. O Filho não sabe, os anjos não sabem. Jesus que falou, ele estava na terra falando que não sabia. Você vai discutir com ele? Mas aí ele desceu. Quando ele desceu, em Apocalipse 10:1, cumprindo 1 Tessalonicenses 4,16. Tem muita gente que está esperando tudo isso cumprir. Eles estão esperando o Senhor descer do céu e arrebatar a igreja. Não, o mesmo Senhor descerá do céu. Foi pregado pelo irmão Brana aqui na mensagem, o rapto ou o arrebatamento. O irmão Brana pregou que o Senhor descendo do céu com alarido era uma mensagem. O alarido é uma mensagem, chamando o povo, mostrando algo para o povo, que foi a mensagem do profeta. Isso já aconteceu. São coisas que, se você não colocar em ordem, você fica esperando uma coisa que não existe. Você está esperando arrebatamento sem ver o Senhor descer do céu. Não tem jeito. Isso é o problema dos crentes denominacionais. Estão todos esperando o arrebatamento. Mas pergunta para eles, mas o Senhor já desceu do céu? Não, ele vai descer e nos arrebatar. Não, é uma ordem. Ele vai descer do céu, trazer o alarido, a voz de arcanjo, que é voz da ressurreição, e a trombeta de Deus, que é o ajuntamento do povo. Irmão Bruna chega a falar na mensagem o arrebatamento, ou o rapto, que é o ajuntamento nessa última trombeta, é o ajuntamento para a ceia das bodas, não para as bodas. É outra coisa, você tem que ter a coisa em ordem. Nós vamos para a ceia das bodas, nós não vamos para as bodas. Bodas é casamento. Nós não vamos para as bodas. Arrebatamento não é ir para as bodas, não é ir casar no céu. Arrebatamento é ir para a festa das bodas. Tudo isto é escriturístico. Irmão Brana pregou, provando sua palavra, 236, e mostrou para nós que o casamento é feito pelo ministério do Filho do Homem, quando ele vem e une o crente com a palavra. Esta unidade que ele traz do crente com a palavra, esse crente está ouvindo alarido, esse crente está ouvindo a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, porque ele diz aqui que estas três coisas acontecem na sua descida, e ele não vai descer mais, ele já desceu.
O que vai acontecer agora é que ele vai subir. Quando ele desceu, ele cumpriu o ministério, revelou sua palavra. Agora, estas coisas que ficaram aqui para nós, é para nos preparar, esta mensagem é para nos preparar, para podermos subir. Agora é tempo de estar preparado para subir, para arrebatamento. Amém? Eu creio que todos vocês conhecem essas coisas. Não sei se tudo está preparado, mas conhecer, conhece. E fica, oh, se o Senhor vier nessa noite, o Senhor não me deixa aqui não. Fazemos as nossas orações, não me deixe só. O irmão Branham fazia assim também. Não me deixe só. Tem hora que a gente ora a Deus quando a gente fracassa, Senhor, não me abandona. Me ajuda. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu quero que o Senhor me mude, ao invés de me castigar. Não é uma oração boa para ser feita nesse tempo? Não, né? Ah, ele é leão, agora castiga, Senhor. Não, me mude, ao invés de me castigar. Porque a mensagem de admoestação, de aviso, nós temos recebido. É a mensagem do profeta nesse dia, é uma mensagem de admoestação, de aviso para nós. Prepara, porque algo vai suceder. Você sabe, o mundo sabe que algo vai suceder. Então, por que os crentes não sabem? Porque os crentes ficam esperando a Jesus numa vida relaxada. Como que pode esperar? A mulher cortando cabelo esperando Jesus no arrebatamento. A mulher toda pintada esperando Jesus no arrebatamento. A mulher com as roupas provocantes, sensuais, até dentro da igreja, esperando Jesus para o arrebatamento. Está tudo cego, nu, infeliz e não sabe. Apocalipse 3, 14 em diante. É a era que estamos vivendo aqui na terra, certo? É este espaço de tempo, até que deu rápido. Para nós, crentes da mensagem, a era terminou por causa da revelação, mas ela continua aí, direito dos povos continua aí. Mas o eleito deveria aprender que ele não tem direito. A ordem para o rapto, para ele a ordem desse grande arrebatamento para cada crente é que nós não temos direito. Nós não somos laodiceanos. Mas vai ver se a mulher não quer o seu direito. Vê se o marido não está lutando para ter o seu direito. Vê se o membro não está querendo que o pastor o reconheça. Quantos obreiros estão esperando que o pastor faça dele um pastor? E se aquilo não acontecer a qualquer tempo, como já aconteceu na nossa igreja, a corda rebenta. Porque estão na expectativa que faça algo por eles. Não percebe a ordem daquilo. E se eu estou dentro daquele contexto de que eu posso ser um ministro, de que eu posso ser um diácono, que eu posso ser um cantor, um músico, um membro do corpo para o rapto. Eu tenho que estar dentro do contexto bíblico, justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. Se eu não estiver dentro desse contexto, como que eu vou ser arrebatado? Aí o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Pô, eu nem creio no profeta. Quanta gente aí que não crê no profeta Branham? E foi o que Deus mandou. Deus não mandou o profeta Billy Graham, ele mandou o mensageiro Billy Graham. Oral Roberts foi um mensageiro. O profeta foi William Branham. Billy Graham e Oral Roberts foram anjos de Deus. Branham foi Deus. O crítico me escuta e diz: você está louco. Mas por quê? Eles não percebem a ordem. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando o Senhor desceu do céu, como ele chamou lá atrás? Jesus. Porque aquela virgem ia conceber, ia ter um filho. E o seu nome seria Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se ele é Senhor, ele nasceu,
Cadê a honra dele como Senhor? Cadê o reconhecimento nele como Senhor? E cada vez que você vê Deus manifestando, descendo do céu, como ele desceu com Abraão, o Elohim, quando ele desceu em Jesus, como ele desceu em Brana, é 3 descidas que a gente vê. Nós estamos vendo 3 descidas na Bíblia, que Deus fez isso. Falou com Abraão, comeu, era um homem. Teofania não come. Ele comeu, ele bebeu. Era um homem. Aprendemos isto. E ninguém tira isso da gente. Nós aprendemos isso com a mensagem, com o profeta, com a Bíblia. Aí Jesus veio outra vez, um homem. Olha aqui agora, Jesus Cristo, o que ele é? Um homem. Eles não creram nele porque ele era um homem. Mas o que a Bíblia diz? Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo o Senhor. 2:11 de Lucas. Por que as pessoas não creem? Agora, cadê a honra para este Senhor que nasceu? Eles não podiam crer. Eles pensam que um é um e o outro é outro. Não, aquele Senhor é Jesus Cristo. Aquele Senhor que desceu do céu é Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo que desceu do céu é William Branham. Em Apocalipse 10:1. Quer dizer, o anjo forte descendo do céu. Você vai ler a mensagem do profeta, você encontra isso. A brecha, ele explicando isso. Acho que a brecha é o Deus escondido e revelado em simplicidade. Nos primeiros parágrafos, ele mostra isso. Deus de simplicidade, ele mostra isso. Você sabe que esse anjo é Cristo, que está descendo do céu, é Cristo. Mas aonde esse Cristo veio? Ele pisou no mar com o pé direito e com o pé esquerdo na terra. Ele pisou entre gentes, mas ele estava em carne, num homem, com o pé esquerdo na terra, nos Estados Unidos. Ele pisou ali, ele era um homem. E quem era aquele? O mesmo Senhor. E você quer chamar Brana de Jesus Cristo? Não, estou chamando Jesus Cristo de Brana. Aí ele diz, mas é a mesma coisa. Pô, você tem que crer do jeito que você pensa. Mas você tem que saber que Jesus Cristo desceu do céu. É como assim? Deus desceu do céu. Como ele chamava? Jesus. Jesus Cristo desceu do céu. Como ele chamava? William Branham. Isso daqui pode dar choque em qualquer um, mas por quê? Esse povo não crê que o Senhor já desceu do céu. Nós não estamos aqui reunidos para preparar para o Senhor descer do céu. Nós estamos reunidos porque o Senhor desceu do céu. A nossa reunião, nossas pregações, não está em torno de agradar o Senhor para que Ele desça do céu. Nós estamos aqui pregando porque Ele desceu do céu. E como vamos subir? Porque Ele desceu. Se Ele não desce do céu, eu não posso subir. Eu só subo quando Ele desce. Então Ele desceu do céu para poder nos dar a revelação dos selos, dos trovões, do 7º selo, manifestar em carne. Deus em carne outra vez, a primeira vez chamando Jesus, a segunda vez chamando Brana. É isso aí, da primeira vez era o nome, da segunda vez era o novo nome. Mas as pessoas não podem ver esta ordem para o grande arrebatamento. Eles querem crer que vai dar um arrebatamento e nós vamos sair da terra. Não, filho, você não vai sair da terra sem que primeiro tenha a ordem deste grande arrebatamento. Você não pode receber o Espírito Santo sem ter a ordem desse grande novo nascimento. Você precisa justificação, santificação e a vida, batismo do Espírito Santo. E aí você não pode de maneira alguma ir no rapto sem que primeiro veja que o Senhor desceu do céu e o identifique como tal. O Senhor desceu do céu, como Ele chamou quando Ele desceu do céu? Em cada vez desta, 3 vezes que a gente encontra na Bíblia, no tempo de Abraão, no tempo de Jesus, no tempo de Brana, as 3 vezes que Ele desceu do céu. Quando o Senhor desceu do céu, Ele chamou Elohim. Quando Ele desceu do céu, Ele chamava Jesus.
Quando ele desceu outra vez do céu, ele chamou Brana. Por isso o irmão Brana diz: sabe o que é? Ou o que significa Brana, irmão lhe veio? Significa perfeito, perfeição. Ele não estava falando do homem Brana, ele sabia que o homem Brana era falho. Ele estava falando daquele ministério que Deus tinha dado através deste nome. Cada um de nós temos falhas. Você sabe, Jesus não tinha falha, mas eles achavam que ele tinha. Eles diziam que ele era filho de prostituição. Eles diziam que ele era um bastardo. Eles diziam que ele tinha demônio. Está na Bíblia tudo isso. Eles não identificaram como ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele era Deus em carne. Ele era a manifestação de Deus visível para os homens. Mas eles não puderam identificar, senão a samaritana diz: vejo que és profeta. A Maria Madalena creu nele, que era uma prostituta. O ladrão da direita creu nele. Mas me diga que um Anás, um Caifás da Batista Assembleia, assim por diante, nunca creram desde aquele tempo. Não, mas naquele tempo eram outros nomes. Por certo, o diabo, ele é o mesmo também. É o mesmo diabo, que lá atrás tinha o nome de fariseus, saduceus, essênios, herodianos. Não vou nem falar agora, porque agora é o mesmo demônio que tem os nomes que vocês conhecem na terra. E aqueles homens identificaram a palavra do dia. O Anás e o Caifás, que eram o sumo sacerdote do dia, eles identificaram a palavra? Não identificaram. Os grandes sacerdotes hoje, os grandes pastores, eles estão identificando a palavra de Deus manifestada, vindo em carne. O mesmo Senhor desceu do céu, e quando ele pisou na terra, ele era o sétimo anjo, ele chamava Brana. Quando ele pisou na terra, mas eles não percebem isso. 1963, quando esse ministério aconteceu. Então a gente vê a ordem desse grande arrebatamento. E a gente tem que estar preparado para tudo isso, para essa subida. Senão não vai adiantar nada nós ficar falando: eu creio no profeta, eu creio nos trovões, eu creio no novo nome. Você percebe a ordem que tem do natural? Você é bebê, você logo é um menino, logo você é um adolescente, logo você é um emancipado que pode casar. Certo? Eu acho que para isso é bom. As leis são boas para isso. A pessoa tem que ter idade para casar. Tem uns que têm idade e não vale nada para casar, porque não nasceram para aquilo. Outros nem têm idade direito e têm capacidade, pensa, age, tem emprego, tem salário, desde pequeno, desde antes da maturidade. Eu lembro da minha vida, desde os meus 12 anos, 15 anos, roça, trabalhando na roça, na lavoura, vindo para Franca, sendo um sapateiro, saindo em 1970 para o ministério, até hoje. Agora, mas a ordem denominacional vai para a escola, vai para o seminário, seja um reverendo, um teólogo e pregue. Bom, se Jesus fosse esperar isso de Pedro e João, ele nunca tinha eles como pregador, porque não sabia nem ler, nem escrever. Irmãos, isso daí está na cabeça dos homens, das igrejas. É bonito, eu acho bonito. Se eu soubesse falar bonito, eu falava bonito para vocês. A única coisa que você fala bonito é bonito. Mas tem gente que é estudado para isso, filho. Tem gente que é estudado para te convencer, para fazer a plateia chorar. Psicologicamente, eles trabalham no psíquico das pessoas. E você nem percebe, daqui a pouco está derretendo. É muito sentimentais. Agora, escuta Jesus para você ver.
Ah, eu gosto de Jesus. Bem-aventurado. Isso é mensagem espírita. É fácil gostar de Jesus. Eu quero que você goste de Jesus quando ele diz: se alguém não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. 70 foi embora. Eu gosto desse Jesus. Esta é a maneira de pregação que Deus tem. Tem uma ordem. Você chega, cura o doente, ajuda a resolver o problema dele em nome de Jesus Cristo, batiza ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você não pode deixá-lo aí. Você tem que ensinar para ele as ordens que vêm após o batismo. A ordem da igreja, a ordem para a mulher não cortar o cabelo, não usar roupa indecente, vulgar, obedecer seu marido, o marido amar sua mulher, tratar bem sua família. Tudo tem uma ordem. Aquilo que nós não fazemos é que nós temos que entender. Se nós não somos bons pais e bons maridos, nós nunca teremos um bom Deus. Nunca teremos, porque nós não sabemos o que é aquilo. Não sabemos o que é ser um bom pai. Agora o irmão Breno ensina. O bom pai não é aquele que tudo que o filho pede dá. Jesus falou isso também. O filho pede um ovo, você dá um escorpião para ele? Não. Ele diz: mas se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se nós não temos experiência de ser pai, de ser marido bom, como queremos ter um bom Deus? Se vocês não têm experiência de ser moça obediente, de ser mãe, de ser esposa boa, submissa, como vai querer ter um Deus bom? Vai querer ter um rápido? Tudo isso aqui é ordem. O tempo que você vive na terra, se você é um desordeiro, uma desordeira, é para você aprender a ordem moral, a ordem religiosa, a ordem da revelação, a ordem para o rapto. Eu gosto dessas coisas, não sei. Tem muitos que me escutam gostam também, outros até desligaram. Mas tem uns que escutam e põem suas congregações para ouvir. Agora, pode vocês crer que cada vez que eu falar, eu estou falando certo? Ou cada vez que eu falar, vocês têm como discutir e arrazoar comigo? E achar que eu estou desprezando vocês? Não é falta de reconhecimento? Posicionamento de filho? Meu pai falou. Eu tinha isso com meu pai. Mesmo que eu não tenho com meus filhos todos assim, não. Meu pai falou, está falado. Da minha mãe eu apanhei bastante. Mas do meu pai só lembro uma vez. Foi só uma paulada. Bastou. Lembro que pegou um bambu e só desceu de longe nas minhas pernas. Acabou. Sou o mesmo Osmar até hoje. Mas sempre obedeci meu pai. Trabalhava junto com ele na roça, obedecendo. Tudo que fazia era em obediência. Então eu posso pregar, eu posso ensinar. Você sabe o que é ser um bom filho? Aí você aprenderá o que é ser um bom filho para Deus. Você sabe o que é ser um bom pai? Aí você saberá o quanto Deus é um bom pai. Para um pouquinho. Você vê um filho, uma filha doente, você fica mais doente que eles, você fica orando, eles nem sabem que você ora por eles, que você chora por eles. Nem sabe. Filhos nem sabem.
Mas se vocês como pais sabem dessas coisas, pensa bem, quando você tem qualquer problema e vê Deus também ao seu encalço, Deus ao seu lado, Deus olhando por você, porque Deus não precisa chorar. E alguém diz, ai, Deus está chorando por mim. Não, Deus não precisa chorar. Ele é um Deus que cuida, Ele consola. Ao invés dele fazer a gente chorar, eu vou chorar para você ficar bom. Ele nos consola. Por isso ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar. Então eu aprendi a ser bom filho, bom pai. Assim meus filhos que exigem de mim, pudesse ser pelo menos 10% do que eu sou, para os filhos deles que são meus netos. Se você faz uma coisa para um filho, o outro exige do mesmo jeito. Faz para um, o outro exige do mesmo jeito. Eu queria saber, eu não vou estar aqui, mas lá na frente, eu queria ver eles fazer 10% do que eu estou fazendo hoje, por cada filho meu. Quero ver eles têm um pai que faz para eles, eu quero ver o que eles vão fazer para os filhos deles. Não é fazer para mim não, fazer para os filhos deles. Ver se existe amor, se existe dedicação, para fazer alguma coisa para os filhos deles. Sabe por que eu faço para meus filhos? Porque eu vejo Deus fazendo por mim. Deus não diz assim, Osmar, você se vira. Não. Eu vejo Deus operando em tudo. Deus me dando saúde, Deus me dando força, Deus me dando ajuda, Deus me dando dinheiro. E Deus me dando. O diabo tirando através da doença. E Deus me dando saúde, força. Então você vê o lado de Deus. Mas se você não percebe que você é um pai que está ajudando os filhos, fazendo da forma certa, como seus filhos aprenderão para fazer lá na frente? Mas a gente tem que notar o que está acontecendo, que a gente faz, mas os filhos depois não vão ter condições de fazer. Deus ajude que eles tenham condições de fazer para seus filhos. Porque o que eu passo hoje, daqui 15 anos, eles que vão passar, 20 anos, eles que vão passar. Porque aí será o tempo deles, será o tempo dos meus netos. Hoje é tempo dos meus filhos, mas depois será o tempo dos meus netos. E quem vai cuidar dos meus netos são os meus filhos. Eles que têm que fazer alguma coisa. E o que eles vão fazer para deixar para esses filhos deles, que são os meus netos, de natural e de espiritual e de moral. O que vocês têm para deixar para sua família, de espiritual, de testemunho, de moral, de uma boa mulher, que sabe o que falar, pondera suas palavras, não fala à toa. Se não pode falar o bem, fecha essa boca. As pessoas me escutam no púlpito, acham que eu sou agitado, nervoso, né? Na verdade, o profeta diz, todo pregador é nervoso. Mas a gente tem que mostrar para as pessoas o lugar delas. Cada pessoa, para reconhecer. Você quer um reconhecimento de Deus? Por que você não é como pai para seus filhos? Você quer que Deus seja para você? Por que não és tu para Deus? Que Ele é seu pai. Cadê a obediência? É difícil, não é? Mas que Deus está dando oportunidade para nós, Ele está dando. E eu sempre amo estas coisas. Eu amo. A gente chega a um tempo que a gente mais corrige, ensina. Por quê? Porque o meu tempo de apanhar já foi também. Você vê as crianças, elas apanham, ficam agitadas. Você não sabe que é uma menina, um menino fala lá no quietinho, escondido, quando você coça ele.
Você não sabe o que ele fala, o que ele pensa. É na hora da correção. Eu quero ver o que é que nós pensamos a hora que Deus nos corrige. Nos passa a palavra. Nos dá uma mensagem de admoestação, de correção. Como nós sentimos. Como nós ficamos lá no cantinho. Senhor, mas o senhor não precisa fazer isso tudo, né, senhor? O senhor não precisa permitir isso tudo para mim também, né, senhor? Como se o senhor tivesse errado. Como se Deus tivesse errado. Não. O que nós passamos aqui é um aprendizado. Aqui na terra estamos aprendendo. Eu acho que nós vivemos até a idade madura, 20, 28 anos. Ó, irmão, se não amadureceu, vai apodrecer daí para frente. Porque de 20 anos para frente, 25, só vai caindo. O irmão Branham mostra isso, que o homem de 60 anos para frente, ele está queimando o seu último raio de vida. Nós temos acho que 5 raios de vida. Com 60 anos ele está queimando o último raio, está no último raio. Aí quer ser o galã. Já caiu até os cabelos da cabeça. Já mostrou que a cabeça está branca. E quer ser o tal. Tem que saber que agora você é um vovô. Tem que saber que agora você não tem a força que tinha mais. Tem que saber que o seu tempo já foi. Deveria agora estar ensinando, como a Bíblia diz, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. O quê? A ser paroleira? Falar o que não deve? Conversar entre vocês e falar um do outro? Uma da outra? A Bíblia diz, as mais velhas ensinam as mais novas a não ser paroleiras, conversadeiras, falar o que não deve. Os mais velhos saibam tratar os mais novos. Ensina eles, porque agora você está na maturidade, pode ensinar, mas eles já nascem, acham que sabe. O que entra na cabeça desses rapazinhos, dessas mocinhas de hoje, que não tem um domínio espiritual sobre eles, que eles não podem ouvir verdadeiramente o pai e a mãe, depois não pode ouvir o professor, não pode ouvir o pastor, não pode ouvir nada mais. O que está na cabeça deles é que manda. Aí você tem que deixar casar errado, fazer a coisa errada. Filho, mas não faz isso. Mas eu quero, mas não faça isso. Tempo difícil, não é? Bom, eu já deveria parar por aqui, que eu acho que com esses minutinhos seria muito bom. Deixa eu ler só um parágrafo aqui. A escritura na parede, 113. Se vocês quiserem o parágrafo que eu falei agora, é o arrebatamento, que é a mensagem rápido também, 128, pregado em 1965. Agora, a escritura na parede, pregado em 1958, 113. Quais são as obras que Cristo prometeu que Ele faria? Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Tem coisa na Bíblia que cumpriu lá atrás e as pessoas querem que cumpra agora. São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Isso é escritura, é versículo que cumpriu com William Branham, que fez igual Jesus e mais do que Jesus. É aquele. Agora, eu não preciso falar isso para um teólogo. O teólogo entende esse negócio singular, plural. Eu não entendo, é o que eles falam. Mas singular, plural, todo mundo entende isso daí. Por que não vê isso na Bíblia? Aquele, Jesus dizendo aquele, porque era aquele, era um só que ia vir. Não quer dizer aqueles, como vários em várias eras, não. Aquele que crê em mim fará. Se eles pudessem ver a escritura já cumprida, mas você já cumpriu. Eles estão querendo que cumpra na igreja hoje. A igreja hoje é comer o livrinho, filho. Essa é a escritura da igreja. Não é fazer os milagres que Jesus fez, não é fazer o dobro que o William Branham fez, não. É fazer a escritura do dia ficar viva para o nosso tempo.
É Apocalipse 10, 8 a 11, comer o livrinho e profetizar outra vez, comer a revelação que o profeta pregou, porque o livro é este. O livrinho são as mensagens do profeta, esse é o livrinho. Toda mensagem do profeta revelada é o livrinho, esse aqui é o livrinho é a revelação do livro. Agora você come o livrinho, a revelação. Este é o nosso dever, esta é a ordem que nós temos hoje. Você não tem uma ordem de sair curando enfermos, fazendo grandes milagres, porque o seu versículo não é este. Brana fez e pregou assim, porque o versículo dele era este: aquele que crê em mim fará. E ele veio e fez as obras que Jesus fez, e mais ainda, maiores ainda, porque ele chegou a criar esquilo. Jesus multiplicou pães, peixes, transformou água em vinho. Mas quando ele esteve na terra em carne, ele não criou, ele criou lá no princípio, que ele é o mesmo Criador, é o mesmo Senhor lá do princípio. Quais são as obras que Cristo prometeu que ele faria? Ele disse: as obras que faço também as fareis. Então, sua presença está aqui. Então eu sei, amigos, eu sei, além de sombras de dúvida, que Jesus está aqui. Eu sei, há um homem aqui. É o mesmo homem que andou na Galileia. Agora, as pessoas, como é que eu vou ver isso? Há um homem aqui. É o mesmo homem que andou na Galileia. Agora eles deveriam entender: há um homem aqui. Se é o mesmo homem que andou na Galileia, olha onde esse homem aqui que andou na Galileia está andando nos Estados Unidos. Estava andando em Tucson. Há um homem aqui. É o mesmo homem que andou na Galileia, é o mesmo homem que te redimiu através do sangue e te curou pelas suas pisaduras, e ele está aqui para realizar e fazer tudo o que ele fez, porque ele é o mesmo Senhor Jesus. Se pudesse ver, haja luz. Ele não era conhecido como Jesus, mas era ele. Comeu com Abraão. Ele não era conhecido como Jesus, mas era ele. Comeu com os apóstolos, agora era ele. Comendo com os apóstolos, agora conhecido como nome. O nome humano, ele foi conhecido. E agora, outra vez, nos dias da voz do sétimo anjo, quando o Senhor desceu do céu, cumprindo esta parte, que traz uma ordem para o grande arrebatamento. E se você não passar por isso, não pode ir no arrebatamento. Não importa que eu seja batista, adventista, e seja isso e aquilo, e pentecostal, não importa o que eu seja, eu tenho que passar por essa ordem da Bíblia. O mesmo Senhor descerá do céu. Mas você não tem que esperar o Senhor descer do céu, porque ele já desceu. Tem fotografias que mostram nos Estados Unidos, sobrenatural, fotos sobrenaturais, que mostram que o Senhor desceu do céu, e que veio num homem, e que operou nesse homem. O mesmo Jesus que andou lá na Galileia, andou aqui nos Estados Unidos. O mesmo Jesus, só que ele chamava como? Brana. É isso que eu quero que vocês entendam. É o que o profeta pregou sempre na simplicidade. É o mesmo Deus está aqui hoje através da mensagem. Qual mensagem? Do livrinho. É o mesmo Jesus. Se você não quer o livrinho, você não quer Jesus. Se você não quer o Osmar, isso é problema seu, porque eu já sou da minha família. Mas se você não quer o livrinho, a revelação, Apocalipse 10, 8 a 11, se você não quer, você não tem rapto. Você acha que você tem rapto com Apocalipse 10, de 1 a 7? Eu também pensava que tinha. Mas nem os Estados Unidos teve. E foi para eles que Apocalipse 10, de 1 a 7 cumpriu. Para nós é Apocalipse 10, de 8 a 11 que está cumprindo. O que nos cabe, queremos para nós. Eles não quiseram, os Estados Unidos não quiseram Apocalipse 10, de 1 a 7. Hoje que eles pregam. Os filhos do profeta também não criam naquele tempo. Hoje que eles crêem. É passado, porque hoje Jesus não está lá mais.
Uma vez ele falou inglês, uma vez ele falou aramaico, hebraico, uma vez ele falou inglês, mas hoje Jesus fala português. Ele fala, pronto, agora eu vi. Eu espero que você visse de verdade, que visse a palavra cumprindo. Isso daqui é verdade. Olha, é o mesmo Senhor descerá do céu. A gente viu o Senhor descer do céu, porque aquele era Cristo que desceu em Apocalipse 10:1, se fez carne em Apocalipse 10:7, revelou a palavra e deixou para nós Apocalipse 10:8-11. Foi por isso que Deus disse para ele: não diga a ninguém. Esta é a vindicação do seu ministério, a terceira puxada. A terceira puxada ele não podia dizer para os outros, estava dentro daqueles dias dele, a terceira puxada dele, que era a revelação da palavra, a abertura dos 7 selos, mas ele não podia dizer claro para o povo, porque teria que ter um ministério, o ministério do último dia, que viria depois de Brana, Apocalipse 10, de 1-7 viria Apocalipse 10, de 8-11, para poder falar essas coisas outra vez. Profetize, coma e profetize outra vez. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, e que cada um de nós possamos refletir sua palavra em cada momento que vivermos. Limpa-nos, perdoa-nos, purifica-nos. Não somos melhores que os outros. Estamos no mesmo sofrimento, no mesmo patamar mortal nesta terra, onde tem corrupção, dor, morte, pecado. Mas estamos crendo na sua palavra e que o Senhor já nos purificou de todo o pecado. Estamos crendo nisto, Pai. Estamos crendo nesta revelação, que o Senhor já desceu do céu e já revelou sua palavra nos dias da voz do 7º anjo. Estamos crendo que o Senhor hoje está conosco, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, que esse povo entenda, Pai, onde tiver um eleito, fala no coração deles, Senhor. Que essa mensagem não fique só na cabeça deles, mas que desça 30 centímetros abaixo da cabeça. Essa mensagem desça 30 centímetros abaixo da cabeça, e que possa penetrar nesse coração, onde tem uma alma que o Senhor habita, e onde eles podem sentir o calor da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Para você e para mim, ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé, quando as águas subiram. Ele esteve com Brana, quando a neve caiu. Ele foi com Moisés, quando o mar se abriu. Ele foi com Elias, quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo,
com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova e livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão.